o seu programa de cultura regional. Hoje vamos falar um pouco sobre o universo literário brasiliense. E para isso, vamos apresentar uma entrevista com Nicolas Ber, feita com nossos repórteres Keila Ruivo, Lorena Sarges e Júlia Lima. Acompanhe. Para começar o programa, vamos falar sobre o Balaio Café, estabelecimento que fica na 201 Norte. É um lugar para se aconchegar e onde as culturas se encontram. O balaio é um lugar onde as pessoas divulgavam seus textos, seus poemas, seus trabalhos. Recentemente, o Balaio passou por alguns problemas com a lei, porque, de acordo com a lei do silêncio, é permitido apenas 55 decibéis de barulho no turno da noite. O Balaio Café foi notificado várias vezes por causa disso, porém não se preocuparam com este assunto. E, no mês de abril, ele foi fechado e multado em R$20 mil. Porém, graças a Deus, no mês de maio, ou seja, no mês passado, o Balaio foi reaberto. Porém, na reabertura, não teve nada de barulho, nada de poema, nada de show e etc. Foi apenas um restaurante, um estabelecimento onde as culturas se encontravam, onde as pessoas conversavam, onde as pessoas se alimentavam. Bom, só explicando que falamos primeiramente do Balaio, porque o Balaio é um local onde as pessoas podem divulgar seus textos e seus trabalhos. E muitos desses autores que eu vou citar aqui, em algum momento já passaram pelo estabelecimento. E só dizendo aqui que no final do trabalho, eu vou falar um poema meu, e vocês vão dar nota, vão julgar para ver se esse poema é bom ou não. Tá? Só avisando. Então vamos lá. Agora vamos começar a falar sobre alguns escritores brasilienses. Agora vamos falar de Autor Pessoa, um brilhante poeta recluso que só se apresenta às pessoas em raríssimas ocasiões. Pois é, os poemas de Autor Pessoa antes trabalhavam com temas prosaicos da natureza. Hoje em dia os poemas se concentram em temas angustiantes e psicóticos. Outra influência é Maxune Alves Neves, que é graduada em Letras pela UNB e doutora em Literatura pela mesma universidade, e foi secretária de Estado da Educação. A autora fala da dificuldade de publicação dos textos em Brasília e fala dos principais lugares de divulgação dos textos, que são Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Por causa dessa lacuna de publicação, algumas editoras de universidades e outras especializadas em conhecimento acabam lançando edições esporádicas, como é o caso do Tesauros, que é uma editora especializada em biblioteconomia, mas que tem ajudado muito a cultura local. Acompanhe agora a reportagem que Júlia Lima, Keila Ruivo e Lorena Sarges fizeram com o poeta Nicolas Ber em seu viveiro Pau Brasília. Ainda falando sobre literatura em Brasília, hoje vamos ter um bate-papo no viveiro do poeta Nicolas Ber. É um poeta mato-grossense que se mudou para Brasília ainda novo e atualmente é sócio proprietário do Pau Brasília Viveiro. Nicolas é caracterizado como um poeta faz-tudo, pois faz parte da geração mimeógrafo, onde o poeta, nos anos 70, escrevia, publicava e vendia seus próprios livros mão a mão. Queria ser roqueiro, né? Queria ser cantor de rock, como todo jovem, né? Com 16, 17 anos, queria ser popstar. Mas eu não tinha talento para música, não tocava guitarra, não sabia cantar, não tinha voz. E aí eu fui para poesia, porque para ser poeta você precisa de 3 coisas: papel, lápis e imaginação. Na época, o mimeógrafo era o meio mais fácil de reprodução, né? A fotocópia não era tão popular como é hoje, tanto que o mimeógrafo acabou. Eu botava meus livrinhos aí, era o custo, né, muito baixo,
né? Rapidez, praticidade, né? Eu aprendi a mexer com mimeógrafo, isso era uma mania, fazer livrinho mimeografado, todo mundo fazia, vendia, distribuía, né? E era uma febre, era muito bom, isso 70 para 80. Eu cheguei aqui num período de seca, então é uma cidade muito árida, eu perdi minhas raízes em Cuiabá, né? Era um moleque de rua em Cuiabá e caí numa superquadra da Asa Sul, 400, né? 405 Sul. Então, quer dizer, aí começou uma tentativa de dialogar, de entender, né, essa cidade estranha, esquisita, pela qual eu me apaixonei. Brasília é a minha paixão mesmo. Naquela noite, Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser superquadra assim, lá na minha. Eu era publicitário em Brasília, nos anos 80 eu comecei a fazer muda como hobby, né, em Lusiânia, num sítio lá. E o hobby virou negócio, e virou o fio terra do poeta, né, quer dizer, comércio, resolver problemas, resolver questões muito práticas, muito reais, né, pagar, receber, cobrar, né, isso é muito bom, eu acho isso muito, isso foi minha salvação. O poeta precisa de um fio terra, alguma coisa que, né, do real. E cheguei, fui preso, fui processado e fui a julgamento em 78. Né? Eles achavam que lá em casa tinha um aparelho. O aparelho era uma gráfica clandestina para imprimir e foram lá atrás de um mimeógrafo. Isso em 78, final do governo Geisel. Né? E aprenderam todos os meus livros, fiquei proibido de publicar. Não encontraram os mimeógrafos ficavam espalhados nas escolas, no supletivo, que eu ia à noite, levava rejo, papel, tinta, né? E aí eles, como não acharam isso, que tinham que justificar, me processaram por posse de material pornográfico, né? Quer dizer, ridículo, assim, coisa ridícula. E aí eu fui a julgamento, fui absolvido, né? E é isso. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazendo que eu chegue são e salvo na casa da noite. A literatura absorve assim uma grande parte da minha vida, né? Então eu concilio isso aqui com a literatura, excita a sua imaginação e a fantasia, né? Então eu acho que é importante ler, porque lendo você tem melhor vocabulário e quem lê mais escreve melhor. Eu acho que é ler, viajar sem sair do lugar. E agora vamos finalizar mais um Cultura Candanga. Até o próximo programa. E agora vamos recitar o meu poema. Minha quadra, meu aconchego, minha tábua. Minha ilha, 312 por 312. Onde piro e morro de amor. Eu tô brincando, esse poema não é meu não, é de Newton Lima, do livro Terceira Visão, publicado pela Tesauros. Um beijo a todos vocês, muito obrigado pela companhia, por vocês serem as pessoas maravilhosas